1951, né? Mas eu tinha 4 anos. Imagina que nós criamos depois a Caerte, 30 anos depois. Então, em 1951, né, o Daquir Polidoro, o pessoal daqui o Assi Cabral da Rádio Guarujá, quem mais aqui? Da Rádio Difusora de Laguna, enfim, eles se reuniram aqui em Florianópolis. Foi aqui, não foi em Lages? Não, foi em Florianópolis. Se reuniram aqui em Florianópolis e fundaram então a ACR, né? Associação Catarinense da Radiodifusão. E com isso mostraram já que naquela época, imagina, depois, 29 anos depois, em 1980, que foi criada a Caerte, né? E então eu fiz questão de trazer essa informação, o recorte do jornal aqui, né? Para que a gente... Por que não foi adiante essa entidade? Eu não tenho ideia. Imagina, eu tinha 4 anos de idade. Eu era amigo do Paulinho, né, do Bilo, que depois foi presidente aqui na praia. Nós brincávamos de rádio com 9 anos de idade, imagina. 9, 10 anos de idade, nós brincávamos de fazer rádio. Eu pegava os discos fazíamos discos de papelão, os fios que a gente usava era barbante, grudado no barbante, e eu sempre era o que falava, e o Paulinho, né, o Bilo, ele era o operador, né, eu sempre brigava com ele porque eu queria ser o locutor. Nós ficávamos dias brincando de fazer rádio. Imagina, com 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, isso faz mais de 60 anos, coisa de 63, 64 anos atrás, né? Colocou, mais ou menos em 42, o serviço de alto-falante, que ficou até 47, quando começou a rádio, né? E porque o meu pai era um técnico de rádio, técnico de receptores de rádio. E o serviço de alto-falante não é nada mais, nada menos que você pegar o alto-falante do rádio, puxar um fio e pendurar lá na praça, né? O pré-amplificador também pode ser uma sintonia, mas pode ser um microfone. Então, um sistema de alto-falante na praça, ele é um rádio modificado. E o pai, então, tinha a Voz da Cidade, que era essa que ficava passando música na praça, dando notícias e principalmente fazendo um dinheirinho com as propagandas, porque ninguém é de ferro, né? Que o pai, a nossa família como um todo, nós nunca tivemos outra atividade, né? Nós nunca fomos políticos. Eu me meti à política agora, uns 4 anos atrás, mas não é o nosso negócio. Nós nunca tivemos outra atividade que não seja de radiodifusão e de tecnologia, né? Nós temos hoje ainda uma empresa de tecnologia que funciona e que tem assim um protagonismo muito importante, né? Mas, então, a Rádio Clube ela é vinda da Voz da Cidade, né? E isso é 47. Em 51 já estavam fazendo Associação Catarinense de Rádio, né? 4 anos depois de fundar a rádio já queriam fazer associativismo, né? Eu acho que é um desafio a outra atividade econômica que tivesse essa ânsia tão grande de construir capital social, que é através do associativismo, né? O meu pai que inventou o bebê conforto. Por que eu digo isso? Porque o rádio era uma caixa de madeira e atrás você tirava a parte de metal, onde tinha as válvulas, e quando você ia consertar, você colocava a parte de metal em cima da mesa e a caixa ficava do lado. Meu pai virava a caixa do rádio, botava uns paninhos ali e tracava o Roberto Amaral ali dentro. Então
foi na realidade o inventor do bebê conforto, né? E quando o pai foi morar em Lages, né, casou, é o pai de São Paulo, aí casou com a mãe que era de Caçador, mas quando eles foram morar em Lages, a oficina do pai, a Voz da Cidade, era uma portinha na frente, depois tinha um quarto, não, uma salinha com cozinha e um quartinho, né? Então nós nunca tivemos assim vamos botar uma rádio porque está sobrando dinheiro, ou vamos botar uma rádio porque nós queremos ser políticos, queremos influir, queremos ter poder. Não, vamos botar uma rádio porque para aparecer. Não, era o nosso negócio, né? O pai era uma pessoa simples. Me formei, fui o primeiro engenheiro de telecomunicações do sul do Brasil. Quando eu me formei, eu vim para trabalhar na RBS, fui mandado para a Escócia, né? Fui fazer curso de televisão a cores na Escócia pela RBS. Eu ainda não tinha ideia, claro que tinha, mas não tinha ainda a possibilidade de saber que um dia eu ia ter uma televisão. Eu era funcionário como engenheiro da RBS. Mas então eu fui para a Escócia para fazer um curso de televisão a cores, porque no Brasil, isso em 1970 que eu fui, ainda a televisão era preto e branco, né? Foi na Festa da Uva, em 71, é que ela se tornou a cores. E eu, então, quando eu saí da RBS, eu vim trabalhar na Telesc, na época na Cotesc, a Companhia de Telecomunicações de Santa Catarina. E fiquei trabalhando com telefonias, que era a tecnologia de então, né? Até 76, quando faleceu meu pai, e eu tive que cuidar da rádio. Então eu tenho esse lapso de ser técnico, né? Eu sou técnico, meu filho, o Beto, é técnico. Nós somos, a nossa linha é uma linha de técnicos, não de, vamos dizer assim, de locutores, ou de apresentadores, ou de políticos, ou administradores. Não, nós somos técnicos, né? Nós participávamos da GERT. Nós radiodifusores de Santa Catarina, nós íamos nos congressos, nós íamos nos eventos da AGERT, né? E aí, então, quando veio o Nelson Sirotsky aqui, para cá, que era a RBS, era a RBS, era uma coisa fantástica, né? Era a melhor operadora da Rede Globo do Brasil. E a Rede Globo era e é ainda uma das maiores redes de televisão do mundo. Então nós estamos falando com um cachorro grande, né? E então quando ele veio para cá, ele procurou nos reunir, né? Quando foi o congresso, fizemos o primeiro congresso catarinense de radiodifusão, fizemos em Lages, né? Eu já tinha concessão da TV, já estava sendo olhado assim como alguém que poderia representar um protagonismo melhor, né? E os dois candidatos a presidente da CAERT foram eu e o Nelson. Aí eu combinei com ele, né? Nelson, eu queria ser. Aí Nelson, eu vou agora, tá? E o próximo presidente é você, tá? E combinamos, só que ele foi chamado, voltou para Porto Alegre e não veio logo o Pedro, né? Sirotsky. Então, por isso eu tive 2 mandatos naquela ocasião. Eu devo fazer uma homenagem aí à minha irmã, né, que faleceu há 40 anos já. Mas a Glorinha veio para trabalhar na CAERT. Naquele tempo não se falava muito em nepotismo, né, porque eu precisava de alguém de confiança, alguém barato, vamos dizer, barato que eu quero dizer, não podia trazer um executivo. Então a Glorinha veio e teve um papel, né, o marido dela já morava aqui em Florianópolis, então ela veio para a CAERT, teve um protagonismo muito legal, né? Era muito séria a Glorinha,
E ela que me ajudou muito, né? Eu não sei se ela que me ajudou ou eu que ajudei ela, porque ela realmente encarnou a Caertes. A Glorinha teve um papel muito importante aí, até para a questão, não é moral, mas a questão da seriedade porque ela não era uma secretária, a Glorinha era a irmã do presidente. Faz tudo, né? Absolutamente fazia tudo. Foi esse evento em Lages que deu início vamos dizer assim, ao capital social, a junção do pessoal, onde vamos dizer assim, se embasou na credibilidade que o setor tem, se baseou na confiança, na troca de informações, porque veja que não é como hoje, você entra na internet ali, né, vem o Ramiro lá de Joinville com as ideias dele que o bom era o link da Telavo, aí veio outro, a Telavo não presta, o link bom para o estudo da emissora é da não sei o quê, é a cartucheira, enfim, as novidades da radiodifusão, né, tanto técnicas quanto comerciais, né, elas eram muito importantes nesses encontros, muito mais do que hoje, por conta de hoje da internet, das facilidades que tem o pessoal de saber, de trocar informações, de fazer congressos online, né? Naquela época, para ter alguma informação, era necessário esses encontros presenciais e muita confraternização também. O seu Darcy nunca foi de rádio, ele foi de televisão, né? E como dono, era um dos donos da TV Cultura, ele teve assim, tinha um prestígio muito grande. Como ele era também da área empresarial, da associação empresarial e tal, ele pôde nos trazer esses conhecimentos de associativismo, né? Depois, a questão do Ramiro Gregório da Silva, o Ramiro era de Joinville, ele era o diretor, o Ramiro não era o dono, ele era o diretor da rádio em Joinville, e que para nós todos, ele era quase como um exemplo. Ele era entendido na parte, vamos dizer, técnica, ele se comunicava muito bem com as outras autoridades da radiodifusão, tanto do governo quanto do associativismo, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal de Curitiba. Curitiba está muito perto de Joinville, então ele teve vamos dizer assim, uma influência muito grande. A vida dele, o seu Darcy não, porque o seu Darcy ele já era da associação empresarial, mas o Ramiro, a vida dele, assim, inteira dele, era dedicada à radiodifusão, a hora que ele acordava até a hora que ele dormia. O protagonismo da Caerte, ele foi conquistado passo por passo. Os eventos, né, eventos prestigiados, com dinheiro, né? E a Caerte foi devagar, né? Piano você vai elogiando, uma coisa assim. Foi devagar, mas se consolidou, especialmente nos últimos anos, né? Porque essa questão da Caerte intermediar as verbas publicitárias, permitir com que as emissoras, veja bem, o papel da Caerte não foi só de vender, não. De vender, não digo que é fácil, mas de vender é uma coisa. Agora, fazer com que as emissoras tenham a credibilidade de rodar o comercial lá em Chapecó, lá em Maravilha,
Entende? Isso é que fez com que a Caerte crescesse, se agigantasse. Realmente eu acho que eu fui comendador antes da hora. Tá? É muita sacanagem, né? Eu sou comendador há 20 anos. Então, se não é 20 anos, é perto disso. Né? Então, qual é a sensação que tem do comendador? É que acabou o tempo dele. Né? Tá aqui a tua medalha, abraça e tal. Não, eu acho que a comenda da Caerte, pelos meus colegas comendadores, ela cumpre o seu papel de homenagear as pessoas que fizeram pela radiodifusão. Né? Absolutamente pleno sucesso, né? E sucesso absoluto. Me sinto muito orgulhoso de pertencer a essa entidade e, assim, para mim é muito claro, é uma combinação de dirigentes sérios, comprometidos, empresários, gente do setor, com recursos e também com um corpo de executivos gabaritados e que possa se criar, e foi criado, um mecanismo de remuneração da entidade para que ela possa fazer tudo isso que ela está fazendo. Como é que você vai querer um carro, vai desejar um carro, lutar por um carro, se você não está sendo buzinado o tempo todo? Ó, compre um carro, não sei o quê, a tua roupa. Então, esse papel da radiodifusão na geração de capital social, juntando essas outras iniciativas, é fundamental. Radiodifusão no Brasil é radiodifusão. Você pode pensar que lá na Alemanha, tá? Talvez seja um outro tipo de uma associação que possa juntar isso tudo. Mas no Brasil a radiodifusão ela é fundamental e é o principal. Você vai em Três Itilhas, lá o cara importante da cidade é o padre, o prefeito, antigamente era o agrônomo da Caresc e o radiodifusor, o Nereuzão. Entende? Então não tem. E isso e a radiodifusão ela passa de pai para filho. Eu estou 80 anos nesse negócio. Eu tenho 73 e estou 80. Meus filhos estão tocando, né? Então, não tem partido político, não, é uma coisa que tem continuidade, é uma política de Estado e não de governo. A radiodifusão, vê o Bilo, ele não discute, né? O Paulo Evelásio Vieira, né? Ele e o Edelson, o pai dele já era do negócio, eles estão, os filhos vão estar, então a radiodifusão ela não acaba 4 anos como acaba os governos ou outra coisa. A radiodifusão ela costura as gerações. E para onde ela caminha? Eu acho que ela tem a radiodifusão precisa de inovação. E acho que a radiodifusão tem que entender que as redes sociais são deles. As redes sociais não são um inimigo nosso. As redes sociais são complementares na radiodifusão. Nós mesmos hoje, na nossa empresa, nós dizer que a maior área de redes sociais do que a outra não é. Mas nós temos posso dizer dezenas de profissionais que estão cuidando das redes sociais, trabalhando o nosso conteúdo e puxando e fazendo a interação da radiodifusão com as mídias digitais. Então, o futuro da radiodifusão é entender que as redes sociais é uma inovação, ou melhor, ela é uma invenção
que tem que agregar valor para que ela se torne inovação. Invenção sem agregação de valor não é inovação. Então, a radiodifusão tem que entender que ela precisa se abraçar com as redes sociais e ser ela que entenda mais de redes sociais do que qualquer um, em qualquer lugar.